E é isso, a maré está voltando, a sorte está voltando, torcedor corintiano. Acredite sempre. E é isso, muito obrigado, Felipe, muito obrigado por mais um jogo. E até que enfim você narrou um gol e um jogo com vitória do Corinthians, né, mano? E mais que até que enfim, eu vou dizer para vocês, um bom pós-jogo de hoje, ó. Quanto tempo eu não digo um bom pós-jogo de hoje, não só pela vitória, acho que foi válido a entrega da equipe no primeiro tempo, foi um bom primeiro tempo da equipe do Corinthians. Segundo tempo sofremos, o Walter melhor em campo, sem sombra de dúvidas, mas ao melhor estilo Corinthians, aos apagar das luzes, Everaldo foi lá, deu um toque tranquilo entre as pernas do goleiro. Agora. Aí a Juju voltou, hein? A Juju até voltou, hein? Que fase, Vitinho. Ó, jogou até a água lá, Neto. Joga na Craque cara, Neto. Joga na cara, velho. É pra lavar a alma. É pra tirar a zica definitivamente, Vitinho. Tira essa zica aí. E agora, ó, é boneto. Molhado nesse momento, mas não tô nem aí. Não estou nem aí, estou lavado. Vai! Representa a torcida corintiana aí. Vai embora, zica desgraçada! Sai, zica! Boa, Vitinho, boa, Faraldo. Que jogo, ao melhor estilo Corinthians, e bom trabalho para vocês aí no pós-jogo. Vai ser um bom pós-jogo hoje. Vamos ver a opinião do Vesta, da galera que entrar aí. Bom trabalho para vocês aí, muito obrigado. Vai lá, mano. Eu vou me trocar daqui a pouco ali, porque eu sou totalmente molhado. Mas tá tudo certo. Valeu. É nóis, Felipão. Tamo junto. Valeu, obrigado, Vitinho. Valeu, Faraldo. Bom trabalho aí. Falou. Abraço. Valeu. É nóis. Faraldo, estou todo molhado. Estou todo molhado. Lavou a alma. É pra lavar, é pra lavar. Cara, olha, um jogo muito gostoso de assistir do Corinthians, mas muito gostoso. Ah, mas teve momentos feios do jogo? Teve. Ah, teve momentos que o Corinthians jogou mal? Teve. Teve momentos que o Atlético pressionou e esteve mais perto da vitória? Teve. Não à toa, Walter está recebendo nesse momento o prêmio de craque do jogo, da partida, muito merecido. Muito merecido mesmo. Acho que foi. E olha que o Castro teve atuações brilhantes nessa temporada. Talvez a principal, aquela da vitória de 1-0 contra o Palmeiras em 22 de julho, na retomada do futebol. Mas eu acho que essa do Walter supera. O Corinthians teve hoje, na temporada de 2020, a melhor atuação de um goleiro. Curiosamente, a do Walter, né? Numa rara oportunidade do Walter. Cara, brilhante o Walter. Só isso já mostra que faltou algo ao Corinthians, né? O Corinthians ainda tem coisa a melhorar, inclusive defensivamente e tal, mas eu acho que as chances criadas pelo Atlético Paranaense foram muito mais pela qualidade do Atlético Paranaense nesses ataques, até porque a defesa do Corinthians estava bem fechadinha, mas você vê muitos chutes de longe, né? E o Walter sempre ligado. Aquela defesa que ele fez na assistência do jogador do Atlético Paranaense, a la Cássio 2012 na Libertadores, sensacional. Sensacional. O Corinthians, eu falo isso sem medo de passar vergonha, de ser meme, gafe, porque não é. O Corinthians tem um dos melhores goleiros reserva do mundo. É absurdo a qualidade do Walter, ele seria titular em praticamente todos os times do futebol brasileiro. O Corinthians, se bobear, tem os dois melhores goleiros do futebol brasileiro. É insano, assim. É muito gostoso ser corintiano nesse sentido, né? Tem muitos outros motivos que fazem a gente passar raiva, mas esse homem aí da foto é muito bom. O torcedor corintiano é um dos poucos do mundo que pode se gabar quando você tem um alto goleiro, um goleiro de alto nível titular, esse goleiro vira desfalque, e você fala, que legal, eu vou ter a oportunidade, vou ter o prazer de ver o Corinthians de Walter jogar. É muito bom. O Walter, que está no Corinthians desde 2013, ele é o segundo jogador com mais tempo de casa, muita gente não sabe, ele é um dos líderes do elenco. O Walter merece muito crédito, não só por esse jogo, mas pela trajetória dele no Corinthians. Tá? Então, sem o meu dúvida nenhuma. Qualquer coisa assim, individualmente, é pro Walter. A partida que ele faz, o que ele significa pro Corinthians, sabe? O que ele significa pro Cássio, pra história do Cássio, é um negócio absurdo. E aí, eu fico até arrepiado, velho, de lembrar a semelhança dessa vitória com aquela vitória de 2017, com o Carille na campanha do Hepta, que teve o Walter, numa rara oportunidade também na época titular, o Walter pegando tudo, até pênalti naquele jogo, né? Ainda que eu acho que essa defesa que ele fez, a la Cássio 2012, é até mais difícil do que pegar um pênalti. Brilhante, mas brilhante mesmo, assim. Fazia muito tempo que eu não vi uma atuação tão brilhante de um goleiro, ainda que o Cássio também tenha jogado muito bem naquele clássico contra o Palmeiras que eu falei.
Mas aquele jogo que eu citei, aquela vitória de 1-0 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, além do Walter fechando tudo, o que por si só já seria assustador, assim, é uma coincidência, é um negócio assustador. Teve gol do Giovanni Augusto, num campeonato que o Jô é o artilheiro. Você pensar que o Giovanni Augusto foi o nome da vitória, né, do gol, o nome foi o Walter, mas o nome daquela vitória em termos de gol foi o Giovanni Augusto, e hoje, com todo respeito ao Everaldo, o Everaldo era o pior corintiano em campo, né? Ele teve menos tempo do que outros, mas ele estava errando tudo que ele tentava. Esforçado, ele estava errando tudo que tentava. E aí, é dele o gol da vitória. Everaldo, daqui a 3 anos, a gente vai falar do gol do Giovanni Augusto, igual eu tô falando agora do gol do Giovanni Augusto, daqui a 3 anos a gente vai falar, putz, teve o Walter fechando o gol e gol do Everaldo. Que vitória, que estreia de Wagner Mancini, hein? Exatamente, ele já chegou com o gostinho do que é o Corinthians realmente. E eu quero aproveitar para quem está na live nesse momento, aproveitar para convidar os torcedores aí lá no site do Meu Timão e tá para dar as notas para os jogadores. Pô, e o Walter, mano, merece um 10, sem maldade, mano. O Walter merece um 10. Quer saber como que vocês vão votar? Eu já coloquei aqui no link da descrição, dá um F5 aí, coloquei no link da descrição, vocês vão direto lá para a crônica e já vota no melhor jogador da partida. Eu acho que é mais do que merecido o Walter, né? Sem dúvidas nenhuma, mas é isso, o link tá aqui embaixo, clica lá e vota no melhor da partida. Mandar um abraço pro Superchat aí pra Barrosify, olha aí, gostei do nome. Wagner Mancini vai se tornar grande no Corinthians. Ele disse ontem, o time foi verdadeiro Corinthians. Exatamente, ele já chegou sabendo que é o Corinthians de verdade. O Corinthians ganhando na raça, com um jogador que estava pior em campo, como o Faraldo falou, realmente bem cara de Corinthians, com um a menos, cara. Com um a menos também, é de se animar. Agora o Walter, todo mundo, é impressionante, todo mundo pedindo o Walter titular já, olha aí. Walter tem que ser titular, Faraldinho? Não, eu acho que não. Você enche a bola do cara, você arrebenta com tudo e depois vem falar, não, ele não tem que ser. Eu acho que não. Mas essa eu não vou. Tem tanta coisa pra gente falar desse jogo, eu não quero nem entrar nessa polêmica, mas é uma polêmica válida. É a minha opinião, não. Mas eu acho completamente plausível qualquer pessoa na face da Terra achar justo o Walter ser titular. E também acho plausível quem acha que o Cássio tem que ser banco. Mas aqui não é a minha opinião. Mas assim, é um absurdo que o Corinthians fez. O jogo coletivo do Corinthians, tá? É óbvio que não teria uma grande mudança. E no final teve uma boa mudança, né? Até surpreendente a postura dos jogadores, enfim. Mas você comparar o que foi aquela meia hora final de jogo contra o Ceará, que o Corinthians teve um jogador a mais e o Corinthians passou vergonha, um dos maiores vexames do Corinthians com um jogador a mais, o que aconteceu no Castelão domingo, e hoje com um jogador a menos, aliás, que bola fora do Bruno Mendes, o Corinthians com um jogador a menos conseguiu ficar martelando o Atlético Paranaense. Parece, inclusive, que o Corinthians cresceu no jogo quando teve a expulsão do Bruno Mendes. Aí eu acho que entra o psicológico, pra você ver como faz diferença, né? O psicológico, faz diferença você sentir o grupo unido, você sentir que, os caras ficaram pé da vida com a expulsão do Bruno Mendes. Eu até acho que foi correta a expulsão do Bruno Mendes, mas você vê que todos os jogadores do Corinthians se incomodaram. O Casares, que mal conhece a galera lá, cercando o juiz, peitando. E você vê esse grupo unido. E, na minha opinião, ali parece que o Corinthians se fortalece com um jogador a menos. Entrou aquele espírito Corinthians, né? Aquela cara de agora que ninguém acredita, agora a gente vai para cima. E foi para cima. E não foi só no lance do gol. Antes já estava martelando, já estava oferecendo perigo ao gol do Atlético Paranaense. Coisa que nem ameaçou fazer contra o Ceará no último domingo, né? E, assim, uma vitória com V maiúsculo, cara. Com V maiúsculo por todas as adversidades que vinham desde os outros jogos, de toda a sequência, toda a história do Corinthians nesse campeonato, e pelas adversidades desse jogo. A história desse jogo foi muito bonita, cara. A história desse jogo foi muito bonita e ela começa no Castelão. Ela começa, se o Walter é o melhor jogador em campo, a história desse jogo começa com a expulsão do Cássio, lá no domingo à noite, pós-jogo já, com o psicológico completamente fragilizado. O Cássio, para ser expulso ali, a explicação, acima dos erros do Cássio, tal, que já justificaram toda a crítica da torcida, a expulsão dele é a cereja do bolo. É você perceber que o Cássio e o Corinthians, de forma geral, porque o Cássio é o capitão, é o líder o Cássio é o capitão do Corinthians. E o Cássio foi até o juiz, xingar o juiz até ser expulso. Isso mostra o quanto o
Corinthians está como um todo completamente fragilizado psicologicamente. Aí chega o técnico novo falando que precisa dar nova cara, mudar o astral, e o Walter é o melhor jogador em campo e o Corinthians coletivamente mordido, indo para cima do Atlético Paranaense, fazendo a torcida do Corinthians ter prazer de assistir um jogo do Corinthians. Há quanto tempo não era gostoso ligar a televisão ou ouvir narração e assistir um jogo do Corinthians do começo ao fim achando que o Corinthians pode vencer, achando que é possível a vitória? Fazia muito tempo, cara, mas muito tempo que você não sentia vontade de assistir um jogo do Corinthians até o último minuto. Sendo que isso é o Corinthians. O Corinthians é fazer gol nos acréscimos. O torcedor do Corinthians, ele aprendeu a torcer pro Corinthians por causa disso, né? E você perdeu completamente esse tesão pelo Corinthians nos últimos jogos. A gente é que só assistia até o fim porque era nosso trabalho, mas não dá vontade. Dava vontade de você fazer qualquer outra coisa. E o jogo de hoje foi completamente o oposto. O torcedor sente isso, né? O torcedor sua assistindo um jogo como esse, né? Não é só o jogador. Então, cara, é uma vitória assim com V maiúsculo mesmo. E como joga a bola o Xavier, que papelão. Hoje, assim, ficou assinado que o Coelho não quis, né, responder a última pergunta lá sobre o Xavier. Hoje, então, ele assinou. Ficou registrada a assinatura do Coelho de papelão pela tirada do Xavier, sem nenhuma explicação do time. Monstro, Xavier, monstro. E parabéns pro Wagner Mancini também, que teve muito dedo dele nessas coisas que não exatamente táticas, mas todo o resto aí. Tá de parabéns. Uma vitória com V maiúsculo. Cara, que animado. Que animado. Acho que animou, na verdade, não só a gente, mas o torcedor corintiano, sem dúvidas, ficou muito animado com esse finalzinho de jogo. Eu acho que isso é o que faltava. Isso vai trazer muita confiança para os jogadores corintianos. E acho que a confiança, sem dúvida, mano, é 60%, 70% de chance de você conseguir êxito, independente da sua função, seja futebol, jogador de futebol, qualquer outra coisa. Então, a confiança, eu acho que é tudo. Primeiro, só mandar um salve pro Vinícius Santana, falando que apostou aí no Corinthians, dobrou a banca dele, arrebentou em pai. E aí, já colocar o Vessone aqui de volta. Fala, Vessa, seja bem-vindo novamente aí a live do meu timão. E, rapaz, finalzinho de Corinthians, hein? A vitória de Corinthians. Que saudades, hein? Pois é. Fazia tempo, né, que eu acho que o Corinthians não dava uma dessa aí, né? Eu acho até que o Corinthians, depois daquele elogio que eu fiz lá no intervalo, eu acho que o segundo tempo o time jogou mal, de maneira geral jogou mal, assim, desde o começo. Se você olhar com frieza, se tivesse que ter um vencedor seria o Atlético, porque não precisa nem dizer mais nada, né? O que o Walter fez no jogo, é só ver a partida que o Walter fez, você vai saber quem que merecia vencer o jogo. Quando um goleiro se destaca tanto, é porque o outro time jogou muito bem, criou muito, esse outro time merecia muito mais a vitória do que você. Tudo bem que o Fagner perdeu os 2 gols que são inacreditáveis, né? Inacreditáveis, 2 gols. Aí que tá, ele é um lateral, cara, então eu também não consigo condená-lo assim, como se ele fosse um centroavante ou um atacante. Aí sim eu condenaria mais. O cara tava lá, entrou pra área, acreditou, então tanto de cabeça quanto aquele chute lá, eu não consigo culpá-lo assim, sabe? Por mais que o cara seja um profissional, ele tem muita qualidade, jogador de Copa do Mundo, mas é um lateral, cara. Então, se ele fosse um centroavante, certamente eu estaria descendo a lenha aqui. Esse lance do Xavier como o Faraldo falou, é inacreditável, né? Eu não entendo de verdade. É aquele tipo de situação que precisaria o Coelho se explicar, sabe? Ele colocar no Instagram dele, ele colocar ali, ó, gente, eu tirei por isso, eu errei. Sei lá, cara, assume que errou, fica mais bonito. É arrogante na pergunta. E além de tudo, ainda foi arrogante, né? Mandou uma próxima pergunta. É meio inacreditável, né? Porque que o cara tirou. E vou te falar, não é por causa. A jogada do gol, então. Pô, o cara foi lá, 50 do segundo tempo. O cara teve vigor físico para tomar uma bola aos 50 do segundo tempo, no campo de ataque, jogando com 10. Um cara desse, entendeu? E você tirar do time meio que sem explicação é inacreditável, sabe? Então, assim, o gol muito mérito dele ali. O Everaldo costuma perder esses gols, para falar a verdade. O Everaldo não fazia gol há muito tempo. E ele costuma até perder muitos gols ali, meio cara a cara. Eu nem gosto muito do Everaldo, tecnicamente, enfim.
mas foram 3 pontos gigantes do Corinthians, precisava muito. Se vocês pegarem aí, quem puder ajudar, quem puder pegar aí no nosso up lá do nosso sistema, a hora que o VAR confirma o gol, a gente tem o frame do Piton. Se der para colocar aí, pega ali o frame do Piton, olha a expressão do Piton, a maneira que o Piton comemora o gol. Ali, claramente, isso mostra que era um time completamente pressionado, cara. Era um time psicologicamente pressionado, que ia comemorar o empate, mas sabia que um ponto só ficaria ali, eu não sei se sairia da zona, mas eu ficaria nela ainda. Então, assim, no upload lá tem lá, Faraldo, essa comemoração do Piton é de uma descarga de adrenalina inacreditável, porque isso mostra claramente o quanto que esses caras estavam pressionados, o emocional lá embaixo. Então, assim, vai ser uma vitória daquelas que vai dar essa é a imagem do Piton, parece ali que tá ganhando a Copa do Mundo pela seleção brasileira com gols 48 do segundo tempo numa Copa, mas ali aí certamente é um cara que está pressionado, que está desesperado, não ele, né, no caso, ele representa para mim só todos os jogadores. Então, assim, é aquele alívio de dizer, puta, ganhamos 3 pontos e hoje era mais do que necessário ganhar 3 pontos. O Piton, que precisa realmente melhorar muito a parte defensiva dele, ele deixa muito a desejar, mas muito a desejar. Quem começa a prestar atenção no Piton sendo atacado, você percebe a dificuldade que ele tem de marcação, o atacante normalmente ou dribla ele, ou passa por ele, ou cruza, ele não consegue, mas ofensivamente ele é muito bom ofensivamente, dá para desenvolver, ele dá para melhorar muito, é muito jovem ainda, né? Acho que tem 18 para 19, não fez nem 19, se eu não me engano, então ele tem uma margem de melhora muito grande. É uma vitória grande, uma vitória que deixa o Corinthians, tira esse peso um pouco dos jogadores. Você vai pegar o Flamengo, cara, você vai pegar só o melhor, talvez não, o melhor elenco do Brasil, nesse momento o melhor time do Brasil, segue sendo, é um dos líderes do campeonato, e você vai pegar, cara, esse time. Então, foi uma vitória daquelas que você agora sim, até psicologicamente, você vai mais confiante para tentar fazer um jogo melhor contra o Flamengo, tentar poder encarar o Flamengo de frente. Eu vou repetir o que eu estava dizendo, eu disse na minha live hoje, se a Neoquímica Arena tivesse cheia, o Corinthians para mim era favorito contra o Flamengo, para mim o Corinthians é favorito contra qualquer um com o estádio cheio, mas com o estádio vazio, para mim o Flamengo é franco favorito no domingo. Tem muito mais time que o Corinthians, tem muito mais peças para decidir jogo, e sem um ambiente nenhum, para mim o Flamengo é franco favorito no domingo. Mas agora fica um jogo que o Corinthians acho que vai estar com um espírito mais leve, mais confiante em campo. E aí só um último comentário, Bruno Mendes, lamentável, né? Espera tanto uma chance. Eu acho até que o amarelo estava bem dado, assim como eu achei também o do Ceará, o jogador do Ceará para mim merecia só amarelo e não vermelho. Então eu tenho coerência e posso dizer isso com tranquilidade, porque eu não pedi o vermelho para o jogador do Ceará, então eu também acho que o Bruno não merecia vermelho. Só que o que eu escrevi para o jogador do Ceará também vai valer para o Bruno. Os dois deram motivo. Então quando você dá motivo, você tá propenso e a sua possibilidade de você sofrer o vermelho é grande. E os dois deram motivo. O cara do Ceará levantou o braço, o Bruno levantou o braço, os dois deram motivo, o VAR chamou e está na rua. E agora o planejamento do Corinthians é inacreditável, você só tem 2 zagueiros para domingo, você só tem o Marlon que está voltando agora da Série B para pegar o Flamengo, e o Gil não tem nenhum no banco, o Raul Gustavo cumpriu o último jogo de suspensão, você não tem nem zagueiro no banco, você vai fazer o que agora? Vai pegar o moleque, o cara do Sub-23, que eles nem confiam no cara? Eu acho que a tendência é colocar ali, ficar sem zagueiro no banco, eu acho que eles não vão levar zagueiro para o banco, e se precisar vai deslocar o Xavier lá para a zaga, o Camacho, a minha mãe, meu pai. O Xavier nunca jogou como zagueiro na base, hein? Fica observado aqui, ele não jogou, não tem nem altura para isso, né? A gente assiste na televisão, não tem tanta noção, mas o Xavier ele é relativamente baixo, ainda mais para um zagueiro. Fala aí. Não, só quero ressaltar aqui que passou um superchat que não deu tempo de ler. Um deles é o do Leonardo Salvador, Faraldo Vítima Investone, pode ir na farmácia comprar o calmante, que a retranca voltou. Pode criticar, mas a retranca é bom demais. As maiores emoções e as melhores histórias. Vai, Corinthians.
E aí teve A também do cara meu do amigo. Corinthians, aliás. Exato. É a cara do Corinthians. O do William Fernando também, parceiro. Ele mandou assim com a camisa. Everaldo não dá com a camisa do Timão, sem chances. O gol não representa meu sentimento. Quanto esse cara não vira com essa camisa. Mancini com estrela. Walter já sabíamos da capacidade. E vamos jogo a jogo sem expectativas desse time. É isso. É isso, e o do Renato Ferreira aí, mais cedo perguntei pro Vessa se o Walter jogasse bem hoje, como tirar? Refaço a pergunta. E o Xavier jogou muito, titular com certeza. Aí, Vessa, quer responder o Renato? Perdão, eu estava falando com um cara lá, eu estou mandando a minha pergunta para a assessoria, minha pergunta para o Wagner Mancini, e aí eu estou vendo se alguém companheiro fez uma pergunta parecida, etc, também para mandar. Repete aí. Não, o Leonardo, ele tinha Ver aí perguntado. com calma, velho. A gente vai lendo aqui. Se quiser, Não, vê aí, não, depois não, eu já desenrolei, eu só queria Ele saber se... perguntou sobre o Cássio. E aí, agora? Como fazer para ele já mandar o tinha, Val de volta pro banco? ele tinha Ah, perguntado para entendi, você já antes isso, esse cara. Ele tinha entendi. perguntado para você mais cedo. Ele quer saber agora. Ele refaz a pergunta para você. E agora? Que o É Walter fez assim, uma ótima partida. é assim, agora tá todo mundo emocionado, né? Então, a emoção aí com o Walter, o que o Walter acabou de fazer, fica fácil. Se abrir uma enquete aí, ó, e colocar aquelas enquetes lá no Twitter, etc, vai dar 98% pro Walter. Então, assim, Mas se fizer domingo de manhã, vai dar isso também. Eu tô mas tudo sentindo. bem, é antes do próximo jogo. Aí o Cássio entra domingo, fecha o gol com o Flamengo, ganha 1-0 do Flamengo, o nego nem vai lembrar do Walter. O Walter parece que nem vai existir no Corinthians. Então é assim, a gente tem que ter calma, tem que analisar o momento. O Cássio, para mim, antes da falha lá contra o Ceará, que foi daquelas noites tenebrosas, que a gente falou muito disso já, né? Ele tinha feito uma defesa completamente absurda, espetacular, naquelas defesas que pouca gente faz. O Plihal, nosso companheiro lá da ESPN, costuma dizer que o Cássio é o jogador que dá ponta, o jogador que faz o time ganhar ponta. E é verdade, o Cássio já fez inúmeros jogos que o Corinthians ganhou ponto, ou empatou, ou perdeu por causa dele. Então, o que o Walter fez isso hoje, o Cássio tem 484 jogos, o Cássio deve ter feito uns 200 jogos do que o que o Walter fez hoje. Então, acho que a gente tem que ter calma, sem muita emoção. Eu duvido que o Mancini tiraria o Cássio do gol, duvido que ele vai bancar um terremoto desses, acabando de chegar agora com uma vitória. Duvido que ele vai bancar isso, duvido, e acho que até ele está certo de não bancar, porque seria um terremoto muito grande. Eu até brinquei quando o Corinthians estava sem treinador na virada do ano, né? São Paulo, no que eu falei, ó, é o seguinte, ele vai chegar, a primeira atitude dele vai ser colocar o Cássio no banco. É a primeira confusão que ele vai arrumar. O CT vai implodir quando ele colocar o Cássio no banco, porque ele não vai gostar que o Cássio não joga com o pé, etc. Ele vai implodir o CT. Então, eu acho que nesse sentido ele não vai fazer isso. Acho que a gente tem que passar a emoção, acalma todo mundo e todo mundo vai entender o tamanho do Cássio, o que o Cássio já fez pelo Corinthians. E o Walter, o Corinthians tem aí dois grandes goleiros. O Corinthians talvez tenha o melhor goleiro reserva do futebol brasileiro, provavelmente tenha. Precisava puxar aí os outros, mas eu acho que o Corinthians pode ter o melhor segundo goleiro aí do futebol brasileiro. O Walter ganha bem, ele não é um dos salários mais pequenininhos do Corinthians, também não é um dos maiores, mas também longe de ser um dos menores salários. Então, para o Walter, ele segue trabalhando firme, porque para ele é um mundo bom que ele vive, é uma situação boa que ele vive, num salário muito grande, mas tudo bem, não está jogando, não é o mundo ideal. Mas o Walter tem uma pegada que é o seguinte, ele rodou muito até 2013 ele veio para o Corinthians, o Walter já está desde... Ele foi rebaixado em 13 pela União Barbarense e mesmo assim o Corinthians contratou ele mesmo rebaixado pela Barbarense, depois do Paulista, e aí ele inclusive chega ali para a Recopa já, etc, tal, em 13. Então, assim, uma daquelas visões ali do pessoal do Corinthians que o Corinthians fazia muito bem antigamente. E o Walter, cara, ele conta que ele já rodou muito aí pelo interior do Paraná, interior de São Paulo, e ficou muitas vezes sem receber. E por isso que muitas vezes ele no Corinthians, mesmo como reserva, ele dá muito valor, etc, porque, cara, ele já comeu muita merda por aí, vamos dizer, em português claro, porque ele falou que chegou a passar 8 meses sem receber R$1, jogando em times Nossa. pequenos, etc. Então, um cara desse, ele dá muito valor onde ele tá, o salário dele, ele vai recebendo, às vezes, Corinthians atrasa ou não, mas sempre paga, obviamente, sempre paga. Então, um cara que recebe um salário bom, muito bom para o seu reserva,
mas e sempre dá conta do recado. Acho que nesse sentido o Corinthians faz bem. E tem um último detalhe sobre o Walter. Não compensa o Corinthians vender o Walter jamais. Para quem não sabe, o Corinthians tem 5% dos direitos econômicos do Walter. Eu vou repetir, Nossa. 5%. Isso é uma vergonha. O Corinthians foi vendendo parte dos direitos do Walter ali, dando para o empresário, etc. Para quem não sabe, a Elenco a Elenco Esportes do Fernando Garcia é o empresário, a empresa é a dona do jogador. Então, o Corinthians foi vendendo parte, hoje tem 5%. Se chegar uma proposta milionária de 5 milhões de euros, o Corinthians tem 5%. O que adianta você vender o Walter? É melhor você ter um goleiro como ele no seu elenco do que vender ele, para pegar 5% do dinheiro. Para quê? Então, o Corinthians faz certo aí de mantê-lo. E rapidão, o Vitinho, eu sei que tá aí cheio do superchat, ele vai querer me matar aqui, mas eu acho que não há qualquer possibilidade de qualquer conflito no elenco do Corinthians. Eu acho que a pergunta que tinham te feito, também levantava essa bola, assim, não acho que tenha qualquer possibilidade, até pela relação Walter e Cássio, né? São os dois jogadores com mais tempo de casa no Corinthians, e a relação deles é um negócio, assim, exemplar do ponto de vista de time. O que é um time, né? Esportivamente falando, os melhores times, aquela ideia de família que o Tite prezava muito, que marcou muito a campanha de 2017 do Corinthians do Carille. A relação entre os dois é uma relação de time, de confiança. Jamais existiria qualquer tipo de atrito entre os dois, assim, né? No sentido, mas eu merecia ser titular. Pode ser que merecia mesmo, é notória a visão da galera aqui e tal, mas isso não quer dizer que ele vai acabar virando titular, pelo menos nesse momento, né? Faraldinho, só então. Vou passar então rapidinho, senão eu vou perder aqui os superchats. O Brian deixou 18,90, muito obrigado. Bruno Mendes faz essa C, 3 pontos aí. Depois vira a reserva do Marlon e fica chorando para ser emprestado. Ainda bem que tem o monstro do Walter. Aí o Guto deixou também. O desespero foi tão grande depois da expulsão que eu prometi doar uns 30 pila para o Hospital do Câncer de Barretos, caso ganhasse. Olha aí, que bom, velho. Tem que doar, exatamente. Agora cumpri. Mas legal, obrigado também pelo superchat. Marcos Rogério deixou, eu não disse que o Mancini iria fazer um trabalho bom no Corinthians? Mandei um superchat aqui falando isso. Anote aí o que eu vou falar. O Corinthians vai ganhar do Flamengo. Anote aí. O Marcos Rogério mandou pra gente. Valeu, Marcos. E aí o Vinícius Lage também deixou. Antes, o Renato Ferreira, a história do Cássio. Putz, perdeu. Já subiu aqui. Falam da história do Cássio, que é muito importante também. Muito obrigado pelo superchat também. Vinícius Lage, o Jô saiu, o time melhorou? Nada contra ele, olha aí. Mas ele perguntando se com a saída do Jô, o time do Corinthians melhorou. Vocês acham? Eu não senti, Vinícius. Eu acho que logo que o Bozelli... Mas assim, uma percepção minha. Eu acho que o Corinthians, quando entra o Bozelli, continua lento ali. A percepção que eu tive é que o Corinthians melhorou no segundo tempo, por mais bizarro que seja, quando o Bruno Mendes foi expulso. Então, um pouquinho antes, você já via ali o Corinthians um pouco mais ligado. Teve um lance do Vital, né? O Vital puxou um contra-ataque muito bom, cara. Muito bom, uma saída de jogada muito rápida, calma, né? Do Camacho, que aliás entrou muito bem também. Aí dá uma enfiada de bola já tirando da pressão e já armando o contra-ataque. E passa para o Vital. O Vital até no primeiro momento irrita a galera e fala, pô, solta essa bola, Vital. Mas aí você entende o que ele está fazendo, ele está cadenciando para o time avançar, e aí essa cadência dele é marcada por drible, um drible correto, ele continua carregando a bola, aí já com mais liberdade, aí começa a aparecer todo mundo pelos cantos, o Fagner passa no corredor pela direita, enfim, o Corinthians de forma geral atacando muito bem. Cara, eu fui ler um comentário aqui, eu vou tentar encontrar. Vai tocando aí, Vitinho. Deixa eu ver se eu acho. Tô tocando aqui. Porque entrou nosso amigo Tomás Rosolino. Seja muito bem-vindo, irmão. E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem, agora tudo bem. Agora sim, tudo bem, né, meu querido? Tá ligado? Fala, Vitinho, Faraldo, fala, Vesta. Dessas vitórias muito grandes, assim, né? Que o Corinthians consegue de vez em quando. Achei que o time jogou bem no primeiro tempo, intenso, correu bastante, marcou, entrega, né? Mais ou menos o que todo mundo queria ver.
E ficou claro no segundo tempo que o time não consegue jogar nessa intensidade por muito tempo. O Ederson, principalmente, né? O Ederson deixou um espaço enorme ali na cabeça de área. O Xavier não conseguia cobrir sozinho. Tanto que foi um bombardeio do Atlético. E aí, cara, pela primeira vez, acho, no campeonato, o Corinthians ganhou por individualidades, né? Ganhou pela grande partida do Walter. O Walter, não tenho o que falar. Muito seguro, pegou aquela bola cara a cara com o Renato Kais. E o Xavier foi muito bem, cara. Assim, o lance do gol, excelente e tal, na pressão e no que virou assistência. Mas ele já tinha tentado isso 2 vezes antes, de ir pressionando e ir e fazer a bola voltar até o goleiro, né? Acho que era essa a ideia dele. Só que aí a hora que o Cittadini caiu e a bola ficou oferecida para ele, ele falou: caramba, vou para dentro, né? Acabou sobrando pro Everaldo. Everaldo que fazia uma péssima partida até então. Teve calma para tocar ali embaixo das pernas do Jandrei. Até escrevi na minha análise, assim, né? O Corinthians teve um plano tático bem simplificado, né? Um 4-2-3-1 ali, ou 4-1-4-1, dependendo de você gostar. Com o Ramiro e o Ederson com muita liberdade para entrar na área, né? Achei o Ederson por várias vezes entrando na área. O Ramiro teve uma chance de gol que ele cabeceou e o Jandrei pegou. Assim, boas notícias para o Corinthians, principalmente o jogo competitivo, e agora se recuperar, né, para enfrentar o Flamengo, né? Muito importante que o Corinthians, depois desse 1-0, conquistado na raça, na vontade, né, aquele resultado que a gente gosta de falar que dá uma virada na chave, é importante que ele confirme isso dentro de casa contra o Flamengo, né? O Flamengo veio de uma maratona também, não sei nem se vem com o titular para jogar aqui na Neoquímica, mas acho que agora o Corinthians começa a vislumbrar uma melhora, né? O Corinthians teve momentos muito ruins, né? Perdeu pontos imperdíveis contra o Ceará, perdeu pontos assim absurdos de fáceis de se ganhar, e agora conseguiu 3 pontos que eu não achava que conseguiria. Vamos ver como é que vai ser. Assim, é um bom começo de caminhada do Wagner Mancini. Até me estendi aqui, devo ter falado uns 3 minutos seguidos. Fala aí, o que vocês acharam? Imagina, Não, cara. nada, pô. Só mandar mensagem, mandar um abraço pro FNER10 aí. Bruno Mendes precisa fazer a compra do mês de Xavier Everaldo. Se perde esse jogo, ele não pisa mais no CT. E aí o Alex Bernardi, inclusive, eu quero até fazer essa pergunta para vocês. E o Xavier, o que explica ele ser reserva com o Coelho? Por que que vocês acham que ele era Nada. reserva com o Coelho? Porque esse cara me parece jogar muito mesmo e todo mundo fala, pô, não é possível que esse cara era reserva, cara. Ele jogou os jogos lá, jogou bem pra caramba, do nada pegou reserva. Alguma coisa pode explicar isso? Cara, não há explicação técnica, na minha opinião. Tanto que o próprio Coelho não consegue explicar. Assim, o que eu posso dizer é que não há explicação técnica. Nenhuma. Não consigo. O Xavier ele jogou bem os outros 2 jogos que ele foi titular. E o Gabriel não jogou bem os jogos em que foi titular, né? Então não consigo explicar. Vessa? É que eu tô falando com vocês ao mesmo tempo lá com o pessoal vendo o grupo da assessoria lá. É sobre o Xavier? Isso. Perguntando explica ele. Eu não tenho muita explicação, já falei, eu não tenho muita explicação, não. Eu queria que o Coelho colocasse nas redes sociais dele aí a explicação. Ó, gente, peço desculpas aí a todos, foi um lapso meu de memória, eu não sei o que eu fiz. Seria mais justo aí que o Coelho fizesse isso, porque eu acho que é difícil ele explicar por que o Xavier ficou de fora. Assim, o Xavier vai errar muito, ele ainda é jovem, ele tá muito no começo dele. Ninguém tá falando aqui que ele é o gênio ele é o Birubiru, não é isso. É só uma questão de momento, entendeu? O momento dele não era para ter perdido a vaga no time, ponto. Eu concordo com o Vessa, cara. Ainda ficou marcado pelo aquele vídeo tão legal, né, que a Corinthians TV divulgou do pós-jogo no vestiário, a forma respeitosa como ele trata os outros jogadores do elenco, as lideranças do elenco, o elenco de forma geral, a forma como ele pareceu ali ser abraçado pelos jogadores, enfim, não consigo entender mesmo, assim. Eu concordo com o Vessa plenamente, cara. Ninguém tá falando que ele é um fenômeno da posição. Só acho que ele produziu o bastante para ser titular do Corinthians. Ele não é o novo Birubiru, o Elias, enfim. Parece ser um bom jogador que tem se dedicado bastante, parece ser um cara
com uma ideia bem moderna de jogo, né? Dificilmente dá passe lateral, normalmente tenta um passe vertical. E ele vai para um contra um, né? Ele vai para o desarme, faz pouca falta. Então. Ixi, que loucura, hein? Aí enfim, passado o Xavier, eu vejo bastante gente, eu concordo, eu sou um grande defensor do Jô, né? Achei ele excelente e tal. Acho que ele jogou muito mal hoje, muito mal, perdido, não conseguindo, não foi bem nos duelos individuais. Teve um contra-ataque no começo do segundo tempo que ele ficou impedido o tempo inteiro, cara. É uma coisa que o Jô dificilmente faz, o Jô normalmente se posiciona muito bem. Ele ficou impedido o tempo inteiro, acho que por ele estar sem potência para sair na frente, ele está se antecipando. Não achei que o Bozelli entrou bem também, mas vai ser preciso uma alternativa aí para o Jô descansar e pegar uma melhor forma. Assim como o Ederson, acho que o Ederson claramente não aguenta jogar 90 minutos. Cara, ele com 10 minutos do segundo tempo, ele deu um carrinho para travar um lance na lateral. Parecia que era fim de temporada e assim, 50 minutos do segundo tempo, assim, ele tava esgotado, ele não conseguia deu até aquela bufada, assim, para quem jogou bola sabe como é que é quando o ar até demora para vir. Então, cara, eu acho que o Corinthians precisa muito melhorar a condição física dos seus jogadores, porque vão ser jogos intensos e o Corinthians ele precisa de vitórias, ele precisa acumular pontos, já deixou muito ponto besta para trás, e ele precisa acumular ponto daqui para frente. Pô, você tava falando isso, aí mostra a imagem do Xavier. Agora o Xavier de novo, tinha mostrado Xavier, Vital e agora Xavier. O Xavier vem da base, é mais novo e parece mais forte, mais parrudo que o Vital, que tem 3 anos de Corinthians, né? Não tô cobrando que o Corinthians faça um trabalho à la Bayern de Munique, né? De deixar todo mundo não, mas, pô, podia melhorar, né? 3 anos de casa, pô, de elenco profissional. Eu entendo, mas eu acho que é biotipo. Eu acho que o Vital ele aguenta bastante pancada, cara. É até um problema dele. Se ele aguentasse menos, ele soltava a bola antes. Eu não vejo esse problema no Vital, não, pra ser bem sincero. Eu acho o Everaldo é um exemplo de um cara que não aguenta, não sustenta um tranco do adversário, assim, se você for ver. Hoje mesmo, inclusive, né? A gente tava brincando, que ele tava fazendo uma partida bem ruinzinha, assim, enfim. Corinthians, de forma geral, né? Tava meio no abafa ali e o Everaldo não encaixou muito bem, mas quiseram os deuses do futebol que o gol aí fosse dele. O que você perguntou pro Mancini, Vessa? Como a minha pergunta foi uma das últimas, tinha bastante gente já perguntando de Xavier, a vitória, a importância, etc. Tal. A minha foi uma das últimas, eu preferi projetar o Flamengo, né? O que ele espera do duelo, do tamanho do desafio que ele tem aí para pegar o Flamengo. A gente, como trabalha em site e jornal, quem trabalhou em jornal e trabalha em site, você começa já a pensar no próximo jogo, em aspas para notas do próximo jogo. Então, quando eu vi que já tinha muita pergunta sobre o jogo de hoje, eu já projetei para garantir aquela nota carisma amanhã, né? Primeiro, só Faraldinho, antes de passar de novo nos superchats aqui. Diogo Pereira deixou pra gente, foi sofrido, mas ganhamos, olha aí. Quem mandou também foi o Paulo César, mais uma vez. Obrigado, Paulo, valeu pelo superchat. Vital na dele, joga muito. É assim mesmo, jogar mal, mas dar o sangue. Mancini vai ajeitar esse time. Abração. Falando também aí do Vital, quem mais? Tem bastante superchat aqui. Adriano Dutra. Xavier não era titular pelo motivo do rodízio do coelhismo. A do Lara Panela era a mesma especialidade do comedor de cenouras. Olha, eu adoro esse apelido. Comedor de cenouras é muito bom. É muito bom, mano, comedor de cenouras. E aí, o Fernando Oldenburg, olha aí. Após o jogo contra o Flamengo, espero que o Mancini nunca mais escale o time com 3 volantes. Por que após o jogo contra o Flamengo, hein? Ele já está sinalizando aí que vai jogar com 3 volantes no Flamengo, mas o Ramiro não estava jogando de volante. Não. Ele não era volante, pô. E o Ederson também chegou muito na frente, cara. Enquanto ele teve intensidade, por vezes ele estava na ponta esquerda, tá? Eu não concordei com essa avaliação, não. Aliás, sem querer comparar, mas comparando, só para manter aqui o elogio ao Ederson,
também é um jogador que, enfim, teve uma aparição muito legal no Corinthians e parece que simplesmente esqueceram dessas aparições dele, o que ele apresentou de importante naquela reta final de Paulista, o próprio Thiago Nunes, mas enfim, aí é outra situação, outro trabalho, e mais recentemente o Coelho também, o Ederson completamente sumido, até meio aleatório. Eu queria fazer uma justiça, só que eu não falei, eu acho que o Gil jogou muito hoje, viu? Também jogou muito. É que o Walter ficou. O Walter é um caso hoje muito. Não tem comparação, entendeu? Mas se não fosse o Walter, o Gil, para mim, foi o melhor em campo. Não sei se eu diria que é o melhor, mas certamente foi um dos melhores. Gostei bastante do Vital, do Xavier. Enfim, várias individualidades boas, como o Tomás também ressaltou. Antes da gente encerrar aqui o nosso pós-jogo, para falar dessa projeção, então, já que é a pergunta que o Vessa fez para o Mancini, próximo jogo Flamengo, o que esperar desse Corinthians? E eu não lembro agora com quem, mas a gente estava numa live, a gente bateu um papo projetando as expectativas para o Mancini, e acho que era a pergunta que o debate que a gente estava fazendo era quando que a gente vai conseguir, eu não sei se cobrar, mas qual que é a expectativa do time ter uma cara do Mancini, você conseguir enxergar e falar, bom, é para ser nesse momento, né? A gente até falava, pô, essa reta final de primeiro turno tá embaçado, vai ser difícil cobrar alguma coisa do Mancini com adversários e situações de ser fora de casa tão complicadas, né? O Corinthians que pega agora o Flamengo, depois Vasco, o Inter, e aí tem a Copa do Brasil no meio do caminho. A gente tinha concluído, entre quem estava debatendo, que o ideal seria o Corinthians ter uma cara para esse jogo que vai ser contra o América Mineiro, que, se eu não me engano, é entre os jogos contra Vasco e Inter. Então, tem Flamengo, tem Vasco, e aí já tem América Mineiro pelas oitavas da Copa do Brasil. É por aí? Ou já é antecipar muito? Como vocês imaginam essa projeção dos próximos jogos? Cara, eu, sinceramente, eu acho que o Corinthians não tem que pensar na Copa do Brasil, não, cara. O Corinthians tem que pensar em acumular um maior número de pontos no Brasileiro. Obviamente jogar para competir na Copa do Brasil, mas sem essa de ser uma prioridade nem nada. O Corinthians não está em posição de superioridade para achar que vai administrar o Brasileiro e se focar na Copa do Brasil. Tô contigo aí nessa. Eu acho que também não tem que ficar pensando nesse tipo de coisa, não. É jogar tudo que tem aí domingo, porque uma vitória contra o Flamengo te dá uma moral absurda para você jogar Copa do Brasil e etc. Uma vitória domingo muda aí talvez até o status de ânimo do Corinthians, até pensando já em uma vaga indireta de Libertadores numa arrancada. Todo mundo já vai se falar em arrancada, 2 vitórias seguidas, vai para a terceira. É outro mundo que viraria domingo, entendeu? Agora é só um alívio e uma tentativa de ganhar do melhor time do Brasil. Neste momento, você ganha domingo, é outro mundo. Então o Corinthians tem esse poder, ele vai lá para baixo de uma maneira inacreditável, como no Ceará, e ele vai igual foguete também na boa. É só se sentir o torcedor na rede social. O Corinthians, como todos os clubes de massa, ele tem muito desse poder. Então é uma situação que precisa realmente ter calma, não ficar pensando em Copa do Brasil, porque tem muita coisa no Brasileiro, tem muito ponto para fazer ainda, hein? No sentido de jogo a jogo, até de o jogo de hoje, a atuação de hoje do Corinthians ter elevado a moral do time pensando no jogo contra o Flamengo. E aí o jogo contra o Flamengo pode elevar essa moral, essa confiança, pensando no Vasco, e assim vai. Até quem sabe beliscar aí essa Copa do Brasil. É uma previsão bem otimista, viu, Farado? Eu prefiro. Acho que o Corinthians tem esses 2 jogos aí para confirmar contra o Flamengo em casa. Excelente time do Flamengo, muito forte, que vai. O Flamengo, ele, assim, tá naquele nível, assim, que o Corinthians se acostumou a ter, que ele vai ganhando, cara. Não importa muito como ele joga e tudo mais. Se o jogo é equilibrado, ele vai ganhar. Se ele jogar um pouquinho pior, ele vai ganhar. Se o time jogar muito. Se o time jogar muito melhor do que ele empata. Para ele perder, ele tem que dar tudo errado, né? Então acho que o Mancini sabe jogar, né, nesse estilo contra times que atacam, que tem a posse de bola. Acho um jogo muito importante. E mais até do que esse jogo, o jogo contra o Vasco, fora de casa, na quarta-feira.
Porque aí eu acho que é um adversário, no mínimo, equivalente de qualidade técnica, que também está passando por um momento complicado, vai estrear treinador. E se o Corinthians ganhar do Vasco, ele joga o Vasco para a mesma briga que ele. Então ele traz mais alguém para a briga aqui e começa a tentar se afastar um pouco da zona de rebaixamento. Então são 2 jogos muito importantes. Acho que o Corinthians tem que estar foco total nisso, esquecer a Copa do Brasil. Vai ter uma semana depois do Vasco para pensar em Copa do Brasil e se focar bem forte nesses 2 jogos. Tem as mensagens finais aí, Vitinho, que você queira dar uma moral? O Lucas aí deixou o superchat pra gente. A maior C3 pontos aí foi deixar o Coelho, que não é técnico, nesses 7 últimos jogos. Jogos considerados fáceis e com times das últimas colocações. Perdemos muitos pontos, agora é só pedreira pela frente. O Faraldo já passou aí, inclusive, os próximos jogos do Corinthians. Depois, se você quiser passar de novo, Faraldinho, para a nossa audiência rotativa aí antes da gente terminar, mas realmente as próximas partidas do Corinthians são complicadas e claro que se tivesse ganhado aquelas consideradas fáceis, né, as partidas fáceis, estaríamos em um momento bem melhor. E o Eric, Fernando, vamos melhorar com fé em Deus. É isso, tenha muita fé, meu amigo, muita fé mesmo, que uma hora vai dar tudo certo. E aqui uma última, que não é superchat, o Alan, seria Xavier e Cantígio a dupla ideal? O Cantígio volta aí, né, da seleção, o Otero volta também. Vamos ver como o Mancini pensa ele, né? Outro futebol, né, do Cantígio, né? Se você comparar com o do Ederson e o do Ramiro, totalmente diferente, né? Vamos ver se é o estilo que agrada o Mancini. O Cantillo, até pela questão física dele, pelo menos o que ele vinha demonstrando nos últimos jogos, eu não imagino ele, não imaginaria ele num jogo como esse de hoje, por exemplo, pela pegada física que ele estava demonstrando. Muita gente até, né, debatendo até que ponto a Covid não mexeu nesse sentido com o corpo dele, enfim. Só lembrando, essa situação, levando em consideração que o Mancini optou por um time mais competitivo hoje, que lutasse mais, que disputasse mais a bola, Xavier, o próprio Ramiro, o próprio Ederson, claramente era um time competitivo, que ele queria que combatesse mais, que demonstrasse mais até vigor físico, e pelo fato também dele estar chegando agora, ou seja, tá cômodo para ele faz o que ele quiser, ele troca o que ele quer, ele põe titular que ele quer, ele vai falar, tô conhecendo o meu time, então se o Cantilho tava jogando antes com o Coelho, etc, ele vai falar, cara, tô chegando agora, então eu acho que é uma coisa que para ele ficou até cômodo ele resolver isso daí no final de semana. E não é também como se o Cantillo tivesse numa sequência de titularidade absoluta, assim, também, né? Eu fico mais curioso também para a questão do Otero, cara. O Otero, ele teoricamente, ele disputaria uma posição ali com o Matheus Vital, que para mim jogou muito bem hoje. Ele tem os seus erros ainda de segurar um pouco demais a bola, mas jogou bem. E vamos ver, se o Otero jogar, ele vai ter que correr, mano. Vai ter que correr bastante, se dedicar ali, fechar o meio, acompanhar o lateral do adversário. Acho que vai ser assim. Vai precisar de um choque aí. Do Ramiro. Não sei, mas aí também só então, batendo um papo, por isso, assim. o Ramiro é um cara que, assim, eu acho que o Ramiro não pode ser reserva do Corinthians porque ele tem uma inteligência tática e uma intensidade muito acima da média, ainda que tecnicamente ele deixe a desejar. Então o Otero, ele vai ter que se dedicar muito, cara, para pegar essa vaga do Ramiro aí. Tecnicamente ele tem condição, mas vai precisar justamente compensar aí essas outras deficiências, entre aspas, que ele teria numa comparação, né, com o Ramiro. Vamos ver. Assim, eu acho que ele agrega a bola parada e tal, mas talvez fique como opção pro segundo tempo. Achei que o Casares entrou bem hoje, depois de entrar muito mal contra o Ceará, ele entrou bem hoje. Vamos ver, assim, é um dia de êxtase, assim, né, pro torcedor, né? Acho que todo mundo ficou. Vou até rever, já deixei agendado aqui no YouTube para ver vocês na hora do gol, como vocês reagiram. Não queira ver. Acho que exprime bem, né, o que o torcedor sentiu, né? Foi um gol de descarrego, assim, um lance muito, Ô, Vitinho, muito legal. Prepara aquele vídeo lá
do Faraldo pra gente finalizar a live bem bonito. Claro. Pra comemorar a vitória, por favor. Com toda certeza. Seu pedido é uma ordem. Inclusive, Tomás, você vai se surpreender com minha. Não, acho que nem na hora do gol. Depois do jogo você assiste como eu reagi. Acho que você vai gostar. O Vitinho tomou um banho depois do pós-jogo. Porque eu falei, a gente vai lavar a alma. Ele pegou a garrafa PET e jogou nele. Foi esse nível aqui do nosso pós-jogo, meu filho. Pior que eu tava aqui trabalhando, né? Aí eu tô na sala, né? Eu tô no interior de São Paulo aqui. Aí o meu padrasto sentou do meu lado aqui pra ver o jogo. Ele olhou e falou: ele é cientista, né? Ele falou: cara, sabe um cara que eu queria no Santos? Aí eu falei: quem? Esse Everaldo. Aí eu falei: nossa, mas assim, eu não imaginava, né? Querer o Everaldo no Santos. Aí ele falou: não, um jogador interessante e tal. Aí não deu outra, né? Não foi na hora e fez o gol. Eu falei: pô, Beto, todo jogo agora aqui do meu lado, hein? Manda trazer o Marinho, manda o Everaldo pra lá, ué. De boa. Tudo certo. Um abraço pro Rodolfo aí. Rodolfo, Alisson, Walter e Cássio têm qualidades, mas jogar com os pés e reposição de bola do Walter é infinitamente superior. Goleiro moderno. Olha aí o Rodolfo deixando um super chat pra gente. Obrigado, irmão. Valeu mais uma vez. O que mais? O David Franco, Ramiro tá patinando em campo, não conseguiu dominar uma bola e dar um passe certo. Olha aí. Muita gente também criticando o Ramiro, mas eu acho que o Ramiro foi bem, né, mano? Principalmente no jogo. Não acho que não foi tão mal assim como todo mundo tá falando, né? Última coisa aqui, última participação, eu vou fechar. Eu achei, assim, o tom da transmissão, né, normalmente às vezes baliza um pouco as opiniões. Achei o tom muito mal-humorado, cara. O pessoal da Globo, Casão, gosto muito. Caio, Kleber, eles assim, muito. Nossa, que jogo horrível. Era o jogo do 17º com o 16º, né? Os dois morrendo de medo de perder. Ia ser um jogo de muita competição e tal. Mas não achei que o Corinthians fez um jogo ruim, não. Acho que o pessoal precisa baixar um pouquinho a expectativa para fazer uma avaliação do desempenho. Boa, tá certo. Foi um jogo muito disputado, foi um jogo com muitas chances de gol. O Atlético teve o mérito muito, mas o Corinthians também perdeu muitas chances. Não acho que tenha sido um jogo ruim, não. Ele teve momentos ruins, teve momentos muito feios do jogo. Ok. Mas, de forma geral, pega os últimos jogos do Corinthians, não tem nem comparação com o que foi esse. É que o sarrafo do Corinthians também tava lá na... O cara falou aqui que o Casão é meu pai, pega leve com ele. Quando eu tava no colégio, uns 6 meses assim, me chamaram de Casão, porque eu deixava o cabelo até maior do que tinha hoje, não tinha barba, né? E o estilo de jogo também ficava lá na frente, era chamado de Casão. Que isso? Olha lá, vai começar esse bagulho de jogo aí do Tomás, do Vitão, aí já tá ligado, aí vai até... Tá certo, Faraldinho. O Wendel Medeiros, o gol do Everaldo lembrou muito do jogo contra o Palmeiras em 17, né? O Maicon, né? Roubando a bola. Você pega aí agora o Xavier. Interessante mesmo. Que volte também o Jô, de 17. O Laércio aí, coloca o vídeo que eu vou dormir amanhã. Coloca o teu bendito do vídeo aí que o Vestone já atiçou a Fiel, Vitinho. E vamos claro. Quem tá aí com a gente online, senta o dedo no joinha, beleza? Parece besteira, mas ajuda absurdamente o canal. E a gente tá nessa live aqui já faz mais de 4 horas. Nós vamos colocar um vídeo agora pra você dar o like, 3 likes, velho. Vê aí, Vitinho. Põe aí. Aí eu já não sei. E amanhã, meio-dia, tem o papo com esse que tá aqui em cima, papo conversa. Às 19 horas tem o Cola Fiel com o Andrew e com o Vitão. E às 21 horas, o Redação, meu timão, com todo o noticiário do dia seguinte a essa vitória do Corinthians épica aí contra o Atlético Paranaense, por que não? É isso. Valeu, gente. Vamos finalizar com esse vídeo que é épico aqui no canal do meu timão. Uma boa noite a todos. Valeu, Tomás. Valeu, Vestone. E até a próxima. Valeu.